Meia hora da Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência Social. Mais uma vez a gente está junto aqui para discutir temas de interesse desta grande área que é a Seguridade Social. Hoje então nós temos aqui o engenheiro Vitor Crespi. Seja muito bem-vindo, Vitor. Mais uma vez em nosso programa, colaborando e contribuindo para a difusão dos conceitos, dos temas, né? Em especial da sua área, que é saúde e segurança no trabalho, né? Hoje nós vamos conversar então sobre a CIPA, um importante instrumento de educação, conscientização e implementação de avanços na área de saúde e segurança no trabalho. Vitor, você que é um cara que trabalha há mais de 2 décadas com essa questão, com este tema, de onde vem a CIPA? A CIPA surgiu do nada, da ideia de um iluminado? Como é que surgiu esse contexto para a gente ter a CIPA? A questão da CIPA, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que, dentre as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, das 36 atuais, tem 3 normas que tratam de pessoas. A NR4, que é o SESMIT, que tem os profissionais de saúde e segurança do trabalhador, né? Tem a NR7, que é o programa de saúde, que tem os profissionais da saúde, tem a NR9, que também tem profissionais especializados, e tem a NR5, que é a única que organiza os trabalhadores de chão de fábrica, né? Então a CIPA ela tem um papel muito importante porque, a princípio, né, se souber usar da CIPA, é a única que vai conseguir trazer o saber operário para dentro dessas questões de saúde e segurança. Historicamente, ela surgiu em que contexto? Tem uma história que diz que a CIPA é da década de 20. Porém, assim, aquilo que está mais caracterizado é da década de 40 com o Getúlio Vargas, quer dizer, com o nascimento da CLT. Então, foi junto com a CLT que se instituiu a CIPA. Por isso que quando a gente pergunta para as pessoas o que ela se conhece CIPA, já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar, porque é uma coisa que vem muito de antes, né? As normas regulamentadoras foram instituídas em 1978, quer dizer, na época que o Brasil era ditadura militar, né? O Brasil precisava crescer economicamente, as empresas iriam investir no Brasil, e naquela época aconteciam, pasmem, né? 1.900.000 acidentes de trabalho por ano, por uma população de 80 milhões de brasileiros e para 12 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Então isso não é nenhuma epidemia, isso era, né? Então essa epidemia nacional, né, como que um capital estrangeiro ia aplicar num país com esse problema? Então tiver que fazer alguma coisa. No Brasil, quando quer resolver alguma coisa, faz uma lei. Então tentaram com a legislação as portarias do Ministério do Trabalho tentaram dar uma resposta para o capital internacional. E entre essas normas reguladoras, que eram 28 na época, em 78, eles institucionalizaram de vez a questão da CIPA, que é através da norma regulamentadora número 5. E então nós chegamos na prática na NR5, né? Eu tenho o texto aqui, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Desde 78, quando foi essa primeira publicação básica dela, né? Apesar dela ter os primórdios dela serem anteriores, os antecedentes históricos serem anteriores, mas esse esqueleto básico é de 78, né? Desde lá sofreram várias modificações também, né, legais. Sim. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, até para o nosso telespectador ter uma noção prática também, poder utilizar desse conhecimento para organizar um pouquinho lá o chão de fábrica, como você fala, né? Ou seja, o ambiente de trabalho da ponta. Como é que se dá a organização da CIPA? Então, a primeira questão é a empresa, né? E aí, por outro lado, os trabalhadores, os sindicatos trabalhadores, saber se a empresa é obrigada ou não a constituir CIPA. Então, a princípio, só constitui CIPA empresas com mais de 20 empregados. Existem algumas exceções, por exemplo, na mineração existe a CIPA-MIN, CIPA da mineração, da NR22. Lá já é a partir de 15. Então, existem CIPAs, assim, vamos dizer, por ramo econômico. Mas, no geral, a CIPA para qualquer ramo econômico é só a partir de 20.
Qual é o critério? O critério é saber o ramo econômico e o número de empregados. O ramo econômico sai do CNPJ. Se consultar o cartão do CNPJ, existe lá o Código Nacional de Atividade Econômica, o CNAE. Né? Pega o CNAE e vê na portaria, na NR5, qual seria o grupo. O grau de risco aí seria isso ou não? Que é o mesmo do grau de risco. Quer dizer, o CNAE serve para compor o SESMID também, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. O critério é o mesmo, é o grau de risco e o número de empregados. Só que para a CIPA eles converteram o grau de risco no grupo. Então eles classificaram empresas em grupos. Então é o C21, C2, C3. Né? Então você olha o CNAE, vai na tabelinha, olha através do grupo quantos representantes do empregador e quantos representantes do empregado. Que seria uma combinação, então, dos dados aqui que a gente vê do quadro 1, 2 e 3 da NR5. Exatamente. Então, os quadros nada mais é que isso, nada mais do que isso. Né? Eu pego o cartão do CNPJ, vejo o CNAE, através do CNAE eu vejo o grupo que vou classificar a CIPA para saber o número de componentes. E o número de empregados, né? Uma associação, então, que seria risco, número de empregados. Então, vamos supor, um supermercado seria um risco baixo, médio? É aí que está a diferença. Na CIPA não dá para dizer, não é pelo grau de risco, é pelo grupo. Pelo grupo. Eles associaram em grupos. Né? Então, eles classificaram, e é dessa forma mesmo, ramo de alimentação, ramo de construção, né? Tá. E associar os CNAEs dentro desses grupos. Tá. Isso é importante para o nosso telespectador saber, porque o conceito de risco, então, é usado na NR4, né? Para a configuração do SESMIT. Já na CIP, então, pelo que entendemos, é um agrupamento que o Ministério do Trabalho fez, e no seu quadro 2 e 3, e combinado, então, com o quadro 1, que eu li aqui, né? Que é o de número de trabalhadores, seria isso? Isso. Então, o critério da NR5 é atividade econômica, não seria tanto o grau de risco, é mais atividade econômica mesmo, atividades econômicas semelhantes. Ok, e nós estamos vendo aqui também que o membro da CIPA, ele tem estabilidade, né? Uma vez eleito, como é que funciona isso? Na questão da organização tem uma questão importante, que é a questão que a CIPA é paritária. O que significa isso? Igual o número de componentes são indicados pelo empregador e o mesmo número indicado pelos empregados. Talvez seja esse o fato que faz com que os sindicatos não deem a importância que a CIPA mereça. No meu ponto de vista, a CIPA seria a organização dos trabalhadores por local de trabalho, que quem discute segurança do trabalho, quem discute saúde do trabalhador, discute questões relacionadas a emprego. Né? Por que os trabalhadores adoecem? Né? Por que os trabalhadores sofrem acidente? Então, essas coisas têm que ser discutidas. E o espaço para discutir isso dentro da empresa, né, com foco na empresa, com o saber que vem de dentro da empresa, seria a CIPA. Talvez o fato de ser paritária é que faz com que o sindicato tenha se afastado, no meu ponto de vista, aí, nessa análise aí de 20 e poucos anos de experiência. Sim. Né? Agora, do ponto de vista do entendimento, do ponto de vista de lei e do que era na década de 70, vamos imaginar, poderia ser diferente? Acredito que não. Então, a CIPA ela é paritária, né? E tem mais uma questão, o presidente da CIPA é indicado pelo empregador e o vice-presidente é eleito pelos empregados. Né? Mas a experiência que eu tenho tido é que na prática não existe isso, a CIPA não é presidencialista, o presidente não manda na CIPA. Né? São trabalhadores, só que uns foram indicados, foram eleitos, vão se reunir para discutir questões de segurança, questões de saúde, e vão levar essas reivindicações para serem resolvidas dentro da empresa. Então, na prática, essa questão do presidente, do vice-presidente, pelo menos aqui em Santa Catarina, é uma coisa que não tem muito assim, peso. Né? Então, é um espaço que poderia ser melhor aproveitado aí. Com certeza, quer dizer, é um espaço de discussão, quer dizer, e mais que isso, regulado por lei. Quer dizer, não é, digamos assim, não seria a empresa quer ou não quer fazer. Não, tem uma lei, tem que fazer. Tem que ter pelo menos uma reunião por mês, tem que fazer um curso de 20 horas de formação mínima. Imagine um curso bem feito. Né? A própria questão da estabilidade. Né? Quer dizer, a estabilidade é durante o mandato? Durante o mandato e um ano após
terminar o mandato. Tem 1 ano após o mandato. E as atribuições dos membros da CIP, então? Porque, na realidade, a ANR ela é meio burocrática, ela institui ali o que é o presidente, o que faz o vice. Como é que são essas distribuições de atividades? O que se tentou fazer com a lei, na lei, é se transformar a CIPA naquilo que a gente entende como, vamos chamar de presidencialista, né? Quer dizer, no sindicato quem é que manda? É o presidente. No governo do estado quem é que manda? É o governador. No condomínio quem é que manda? É o síndico. A CIPA tentou fazer a mesma coisa, agora aquilo que eu afirmei antes. Na prática não acontece isso. As pessoas se reúnem, discutem os problemas e tocam para frente. Agora, do ponto de vista das atribuições, do ponto de vista legal, o presidente tem todas as atribuições, se for ver. E ao vice-presidente compete fazer tudo que o presidente manda. É uma coisa que não tem sentido, né? Que é uma reunião de pessoas. Então, na realidade, vai ser uma espécie de não vou dizer uma disputa, mas um acordo ali, uma discussão mais acalorada que vai Exatamente, só se tivesse uma disputa. Eu posso imaginar, sei lá, se pega um sindicato grande, pega um sindicato dos metalúrgicos em São Paulo, né, que já tem uma história lá de lutas e tal, então, que sabem da importância da CIPA, quer dizer, de repente uma CIPA vai ser mesmo uma mesa dividida, né? Trabalhador de um lado e empregador do outro, porque eles sabem o que está em jogo. Então vai ser ali talvez, nunca não participei, mas ali talvez existam questões assim sérias, né? Mas mesmo no dia a dia não. Mesmo do ponto de vista legal, a norma dá atribuições importantes para a CIPA, né? Por exemplo, requisitar as CATs, então a cópia das CATs, a CIPA tem que ter esse conhecimento, contribuir no PCMSO e no PPRA. Tem direito a pedir esses documentos, né? E analisar. Além do que, promover a CIPAT. E a CIPAT? O que é a CIPAT? Na prática, a CIPA ela tem 3 grandes coisas para fazer. Um é a reunião mensal. Se eu souber fazer uma reunião mensal, dá para fazer muita coisa. A segunda é fazer um mapa de risco. Puxa vida, olha o nome, mapa de risco. É a metodologia mais simples que tem de fazer análise de risco numa empresa. Isso a gente aprendeu com os trabalhadores italianos da década de 70, uma metodologia criada. E lá a gente chama modelo operário. E esse modelo operário foi importado para dentro da CIPA aqui no Brasil, né? Então, são as reuniões, o mapa de risco e a CIPAT, quer dizer, uma semana inteira para tratar de prevenção de acidentes, de saúde do trabalhador, né? Promovido por quem? Pelos próprios trabalhadores, que é a CIPA. Então, se essas questões forem feitas com a importância que ela merece, né? E tudo financiado pela empresa, que é a empresa que tem que fazer. Né? Quem é a CIPA? A CIPA passa a ser um organismo da empresa. Então, a empresa está financiando, né, conhecimento na área de segurança e saúde. Quer dizer, bastaria a gente saber aproveitar isso, saber fazer isso de da melhor forma possível, né? Com conteúdo técnico, conteúdo da conjuntura, né? Sim. O que é que precisa ser discutido hoje em termos de saúde do trabalhador? Então, esse é um resumo importante que você nos dá aqui, né? É bom para o nosso telespectador, porque didaticamente o engenheiro Vitor ele nos trouxe aqui 3 grandes atribuições da CIPA, né? Que são, primeira, fazer esta reunião mensal, é isso, né? Sim. São as 3 grandes atribuições. Reunião mensal, o mapa de risco. O mapa de risco e a CIPAT. E a CIPAT. Né? Quer dizer, uma CIPA que trabalhe com isso já avançou bastante. Né? Já está, sem dúvida, pode implementar mudanças importantes e que vão proteger os trabalhadores. Por que eu destaco isso? Porque como isso está previsto em lei, né? Então a empresa tem que liberar e financiar. Por exemplo, a reunião tem que ser no horário de trabalho. Se a CIPA disser que precisa fazer uma reunião de 2 horas, 2 horas. Mas se a CIPA precisar de 4 horas, é 4 horas. As pessoas estão liberadas, não vão, batem o ponto, mas não vão exercer sua atividade normal. Vão estar reunidas discutindo isso. Quer dizer, está dentro do horário de trabalho, é remunerado inclusive. Exatamente. Né? Esse e outros aspectos importantes nós vamos destacar já no próximo bloco, onde nós vamos seguir não apenas com o que é a NR5 aqui da CIPA, mas também uma coisa importante sobre a CIPA no ambiente público, né, no governo. A gente volta já, fique aí. Academia Evolução, musculação, pilates, kung fu e boxe chinês.
Avenida Hercílio Luz, 1209 Centro, fone 3324-0388, em frente à Maternidade Carlos Correia. www.academiaevolução.com.br. Academia Evolução, o espaço ideal para você cuidar de si. Seu processo parece demorar mais que o normal? O atendimento na Justiça do Trabalho não foi como você esperava? Então entre em contato com a ouvidoria do TRT, reclame e denuncie. Você pode fazer isso por telefone, por escrito ou pela internet. Os órgãos públicos existem para atender bem o cidadão e sua participação é fundamental para que isso aconteça. Não deixe passar. Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Meia hora da Seguridade, Saúde, Previdência e Assistência Social. Voltando agora com o segundo bloco do nosso programa sobre a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Estamos aqui com o engenheiro Vitor Crespi e vamos continuar então, esse programa aprendendo novos conceitos aqui. Eu pelo menos estou relendo aqui, aprendendo bastante coisa com o Vitor, que tem aí mais de 20 anos nessa estrada já de saúde e segurança no trabalho. Eu estou lendo aqui também, Vitor, sobre o treinamento. Então, a NR5 ela tem um item específico sobre treinamento. Como é que é isso? Quer dizer que não pode ser qualquer coisa, qualquer 2 horinhas e deu? Está regulamentado isso também? A primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que o nome correto deveria se chamar capacitação, né? Eu até brinco com meus alunos que eu digo, a gente treina macaco. Te dá a banana e ensina ele a apertar o botãozinho lá e ele aprende. A gente capacita as pessoas, ensina as pessoas a raciocinar. E na CIPA é exatamente isso. Quer dizer, o conteúdo programático da CIPA é um curso de 20 horas. Quer dizer, se isso for bem colocado, bem ministrado, né? E se tivesse a participação dos trabalhadores, através das suas organizações, dos seus sindicatos, puxa, seria uma maravilha. Quer dizer, tem curso de curso. A gente pode fazer um curso de capacitação que seja, digamos, para cumprir norma, e tem aquele que a gente possa realmente formar as pessoas. E o curso de CIPA permite isso. Nós temos aí, eu já ouvi algumas reclamações de sindicatos, às vezes os sindicatos se afastam dessa questão também, porque veja, aqui nós temos 7 temas elencados, básicos, que são estudo do ambiente de trabalho e condições de trabalho, metodologia de investigação de acidentes, noções sobre acidente e doença do trabalho, noções sobre AIDS, noções sobre legislação trabalhista, princípios gerais de higiene e a organização da CIPA. Então eu vejo que alguns sindicatos fizeram algumas críticas aí, que as empresas fazem CIPAT principalmente e o curso também é centrado nas noções de AIDS e na metodologia da CIPA, fugindo um pouco então das doenças do trabalho. Na sua experiência aí, nos cursos que você tem dado inclusive, tem contemplado todos os temas, como é que é? Sim, essa é a diferença entre quem ministra, né? Por isso a importância, inclusive, do sindicato. Você pode direcionar o curso. Imagine você aprender a fazer investigação de acidente de trabalho. O cipeiro pode fazer, existe metodologia para isso. Se você usar a metodologia, por exemplo, da árvore de causas, você já vai aprender que os acidentes de trabalho não têm causa única. A história do ato inseguro, da condição insegura, por exemplo, já desmistifica isso. Você vai estudar um ambiente de trabalho, é claro, você precisa saber como é que é o ambiente de trabalho para fazer o mapa de risco, que é a metodologia mais simples. Então, um curso centrado em mapa de risco, vai dar a metodologia para que os próprios trabalhadores entendam o seu ambiente de trabalho e da onde que vem os riscos e por que as pessoas se acidentam e ficam doentes. Então, essa que é a questão do curso. Não é a questão... Agora, numa CIPAT, por exemplo, com a experiência que eu tenho, por que CIPAT fica muito em termos de saúde em geral? Porque é mais fácil de fazer. Onde é que eu encontro temas sobre segurança do trabalhador? Onde é que tem cartilhas? Onde é que tem documentos? Não se produz isso. Enquanto que eu vou num posto de saúde, eu pego um monte de cartilha de AIDS, sobre questão de hipertensão, o sistema único, e pego de graça. O sistema único de saúde está lá disponível. Onde é que eu vou conseguir informações de segurança? O sindicato não disponibiliza.
Se eu tiver no sindicato, sei lá, cartilha de Duarte, de Ler Duarte, cartilhas de... E aí depende de onde eu estou fazendo a CIPAT, digamos que fosse na construção civil, né? Uma cartilha sobre... Pô, eu poderia fazer temas sobre isso, né? E esse curso, esses temas, né? Aí o curso completo, com todos esses temas que eu citei, eles necessitam de uma jornada, de uma carga horária, que você já disse no primeiro bloco, de 20 horas, né? Para ministrar. E qualquer profissional pode ministrar isso. O Ministério do Trabalho aceita isso e depois o que? A pessoa tem um certificado que passou num curso de 20 horas. Como qualquer curso, né? Quer dizer, existe uma carga horária, inclusive valoriza, né? Quando o trabalhador participa de um curso, né? Como isso é uma questão cultural nossa, né? Quer dizer, no final ele quer ter o seu certificado. Seu até para efeito de comprovação mesmo, né? Junto ao Ministério do Trabalho. O último item aqui da ANR fala do processo eleitoral. Como é que funciona a eleição da CIPA? Pois olha, infelizmente, e aí é uma coisa é uma questão que pega. O processo eleitoral da CIPA deveria ser como a eleição de qualquer outra coisa. Como é que a gente elege um síndico? Reúne as pessoas, aparecem os candidatos, o mais votado é eleito. Acabou-se. Como é que elege um sindicato? Monta-se chapa ou chapas, vão lá, fazem a disputa e acabou-se. O processo eleitoral da CIPA é muito complicado. Muito complicado. Para montar uma CIPA inicial para você conseguir instituir leva 60 dias. A reeleição de uma CIPA é um processo muito cheio de percalços, vamos chamar assim, que complica. Então, é difícil até de falar assim numa entrevista assim curta, como é que é o processo. Né? Quando eu vou instituir isso, eu costumo fazer vou fazendo por etapas. Né? Primeiro, ensina a fazer o edital de convocação. Depois, tem que estar tudo comentado. Quem é que convoca a CIPA? É o dono da empresa, põe o edital, abre prazo de inscrição de 15 dias para os candidatos. Então, são vários processos e tem que seguir um cronograma bem certinho para depois não ser impugnado, não ser considerado ilegal, né? Então, é um processo um pouco... Não é tão simples como deveria ser. Muito bem. Eu acho que nós aprendemos hoje aqui conceitos muito importantes sobre a CIPA, né? Esse resumo mesmo que você falou me impressionou bastante, que dos 3 itens, né? Que se a CIPA fizer sua reunião mensal e tratar dos assuntos que os trabalhadores estão trazendo, né? Fazer um mapa de risco e fazer uma CIPAT bem organizada, é uma CIPA vitoriosa, é uma CIPA que cumpriu em muito sua função, né? Mas para a gente, nós estamos indo para o final do nosso programa, então, para a gente ir encerrando, eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência da CIPA, que não deve se chamar CIPA mesmo, né? Ou seja, como é que é esta organização no serviço público? Uma vez que a CIPA é uma previsão para os trabalhadores CLT, né? E não tem CIPA para servidor público a priori. Então, como é que funciona na sua experiência aí nos serviços públicos? Eu posso falar do serviço público estadual. Em 2009, o governo estadual instituiu uma lei que trata de saúde do trabalhador. Na prática, essa legislação copiou a portaria 3214 de 78 do Ministério do Trabalho, ou seja, instituiu as normas regulamentadoras no serviço público estadual, apenas com um defeito. Em vez de fazer uma referência, como em Itapema, fez uma referência que aplique-se as normas regulamentadoras para os servidores municipal, no Estado eles copiaram a legislação, ou seja, ela já está desatualizada. Por exemplo, a NR de frigorífico saiu e no Estado vou ter que criar de novo. Mudou a legislação da CIPA, vou ter que fazer um outro decreto do governador para mudar um item da CIPA. Bom, referente à CIPA, o que aconteceu? Não mudou nada, exatamente como está na NR 5 do Ministério do Trabalho. Com um detalhe, a eleição da CIPA do servidor público, em vez de ser anual, é bianual. A única mudança. No meu ponto de vista, isso já foi um transtorno. Porque antes, se vier um fiscal no governo do Estado, onde existe um trabalhador seletista, nós vamos ter que ter 2 CIPAs, né? A CIPA do seletista e a CIPA do estatutário. Quando que a norma poderia já ter resolvido isso, que esse é um grande problema nosso, não é? Sim. Eu pego uma UTI, por exemplo. Na UTI eu tenho trabalhador federal,
trabalhador estadual, trabalhador municipal, trabalhador seletista, posso ter dentro de uma UTI. Cada um com uma legislação diferente. Para tratar do meu problema, então, os agentes de risco, os problemas de saúde, de doença e tal, são os mesmos para aqueles trabalhadores. Por que tratar diferente? Porque a lei é diferente. Então, no Estado houve um avanço, porém com alguns percalços. A CIPA, vamos dizer, padrão, fui eu que instituí, aí criamos um manualzinho. Lá tem um manualzinho bem exatamente como é que se faz uma eleição, é um manualzinho de bolso, está disponível na internet. Do serviço público estadual. Exato, mas se o seletista pegar aquele manualzinho, serve também, porque é o mesmo procedimento eleitoral. Então tem um manualzinho, inclusive com a documentação, como é que faz o ofício, fulano e tal, vírgulas e pontos, está tudo escritinho lá. Está disponível no site da Secretaria de Estado da Administração. Essa experiência é de que ano? A CIPA é de 2010. Do governo estadual. Governo estadual. Já temos alguns resultados práticos aí para comentar? O que teríamos? As CIPAs funcionam, porém funcionam, do meu ponto de vista, de forma um pouco burocrática. Ou algumas pessoas, vamos dizer assim, um termo meio esquisito, mas se apropriaram, vamos dizer assim, da CIPA. Mas culpa de quem? Culpa do sindicato. O sindicato não usou desse espaço da CIPA para ser uma questão de reivindicação. Então, eles fazem reuniões, hoje eles estão vendo só questões assim ambientais, né? O ar-condicionado que está sujo, ou sei lá, o piso escorregadio. Então, não deixam. Onde é que estão os problemas de saúde? Será que é isso? Né? Quer dizer, com o desenvolvimento aí da economia, os problemas de saúde estão vinculados a problemas mentais e ósseos musculares. Então, tem que discutir o que no serviço público ou em qualquer outro serviço? Questões de ergonomia. Né? Hoje são questões de ergonomia que tem que ser discutidas. Aí que está o agravo à saúde. Não são agentes físicos ou químicos ou biológicos. Que são mesmo dentro do hospital. O hospital que a gente vê é sobrecarga de trabalho, a gente vê assédio, a gente vê... Né? É isso, é falta de médico. E no serviço público, em especial o governo estadual, é um conjunto de muitas empresas juntas, né? Quer dizer, de escola, de hospital, de repartição pública, burocrática normal. Então, o conjunto de riscos que você vai ter no trabalho ali é muito grande também, né? E, sem dúvida, como você fala, um espaço para o sindicato também ocupar e levar suas bandeiras de melhoria de saúde e segurança no trabalho, né? Que a gente entende que isso pode avançar na medida em que a representação legítima dos trabalhadores possa estar atuando, né? Então, nós agradecemos a presença do engenheiro Vitor Crespi aqui, que atendeu o nosso convite, né? E lembramos que toda terça às 19h30 e às quintas-feiras às 21h30, aqui na TV Floripa, para Florianópolis, no canal 4 da NET, ou em qualquer lugar no Brasil, através do site www.tvfloripa.org.br, você pode nos assistir. Um grande abraço e até a próxima semana.